A paz do Senhor, irmãos, na bênção. Espero que todos estejam bem, graças a Deus, assim como vai bem a vossa alma. Graças a Deus também estou me recuperando. E neste momento, quero compartilhar com os irmãos mais um vídeo de exegese bíblica para a nossa edificação espiritual. Irmãos, hoje eu quero falar sobre o código de Nuzi. O código de Nuzi é uma variação. Essa cidade ficava ali na Alta Mesopotâmia, hoje ela tem o nome de Yorgantep, né? E houve uma época, os irmãos sabem que a história era dividida assim: período paleolítico, né? Período mesolítico e neolítico, que é o chamado período da pedra, né? Pedra lascada, enfim, são esses três períodos, igual como é dividida a Idade Média: alta, média e baixa Idade Média. E quando termina os três períodos da pedra, paleolítico, mesolítico e neolítico, entra-se então os três períodos do bronze, BA, que é bronze antigo, BM, que quer dizer bronze médio, e BR, que quer dizer bronze recente. É a mesma coisa, como se fosse alto, médio e baixo período do bronze. Terminando o período do bronze, inicia-se o período do ferro e por aí vai. No período do bronze, né, é onde entra, já para o bronze médio em diante, é onde entra o período dos patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó. E nós sabemos que Abraão, ele veio da Mesopotâmia, da Alta Mesopotâmia, a parte semítica da Mesopotâmia, das antigas civilizações babilônicas, assírias e por aí, Assíria e por aí vai. Então, nesse período dos patriarcas, predominava-se uma das legislações que predominava, era chamada legislação de Nuzi, ou Nuzo. Claro que esse conhecimento sobre as placas de Nuzi veio agora com a descoberta arqueológica, agora que eu digo de uns anos para cá. E isso essa descoberta trouxeram luz alguns textos do Antigo Testamento, principalmente do Gênesis, que ficava talvez vago para nós. E então, essas descobertas, chamada Código de Nuzi, ela ficava, como já falei, na Alta Mesopotâmia. Hoje, ela é chamada de Yorgantep. E essa região tinha chamado cidade dos Hurritas, os Horreus, os antigos Jebuseus, né? E também lá em Harã, o Harã, quando os patriarcas mudaram-se para lá, eles levaram consigo, essa lei que era oriundo da região de Nuz, a cidade dos Hurritas, né? Horreus, Jebuseus, antigos moradores de Jerusalém. Então, aonde os patriarcas passavam, eles estavam debaixo dessa legislação, até porque elas que eles conheciam, né? E eles, como eram nômades pastoris, moravam à margem das grandes civilizações, adotavam para si essas civilizações. E o Código de Nuzi, eles então foram a legislação que os sacerdotes usaram em Moisés para registrar. Quando vai escrever o livro do Gênesis, ele registra esses costumes que os patriarcas tinham, baseado no código de Nuzi, né? Ou Nuzo, como queira. Eles então agem sob essas legislações. Por exemplo, tem várias, mas eu quero citar só duas para os irmãos entenderem. Na verdade, três. Vou dar esse bônus. Primeiro, a relação de Sara, Abraão e Agar,
Segundo, o Damasceno Eliezer sendo herdeiro de Abraão. Terceiro, a famosa história de Jacó e Esaú. E quarto, Raquel pegando os ídolos do seu pai. Vamos lá. A história, o Código de Nuse, que tinha essa legislação acerca da família, o Código de Nuse abrangia também as vivências familiares. Eles agora ensinam o seguinte, que quando uma mulher ela é estéril e o seu marido tem em casa uma concubina, o Código de Nuse defende que a mulher, a mãe, a matriarca, dê a concubina ao seu marido para se deitar com ela, para que o filho da concubina pertença à matriarca e o senhor da concubina. Ou seja, Agar teria que deitar-se com Abraão para dar um filho a Sara, e esse filho seria de Sara e de Abraão. É baseado nisso daí que Sara mandou que Abraão se deitasse com Agar. Eu sei que a gente olhando assim, a Sara não confiou na promessa, ela deveria ter esperado. Gente, sim. Só que a Bíblia em momento algum condena a Sara por isso. Porque a Sara está debaixo de uma legislação que a permitia tomar essa atitude. Por isso que o conhecimento exegético, histórico, é importante para nós compreendermos o contexto cultural da época ali. Sara está debaixo de uma legislação, e era a única legislação que ela conhecia. Então, quando ela age isso, dessa forma, ela está agindo de acordo com o Código de Nuse, ou Nuso, legalmente. Agora, a questão de ela crer ou não é outra coisa. É tanto que Moisés não a condena, nem o próprio Deus a condena, porque ela está debaixo de uma legislação. Segundo exemplo, Eliezer. Por que Eliezer, Abraão estava conformado que Eliezer seria o seu herdeiro? Porque o Código de Nuse dizia o seguinte, que se essa família não tivesse um filho herdeiro, o criado da casa poderia ser adotado como filho e, consequentemente, ser herdeiro de tudo que o pai, que o patriarca tivesse, a não ser que o patriarca consiga ter um filho biológico. Aí, claro, toda a herança do pai vai para o filho biológico. Enquanto isso não acontece, ou se caso não acontecesse, o patriarca ele escolhia um criado e o fazia herdeiro. Foi o caso de Eliezer. Abraão estava agindo debaixo do Código de Nuse. É tanto que o próprio Deus falou para ele, não, Eliezer não será teu herdeiro, eu te darei um. Que Abraão já estava conformado e agiria conforme a legislação lhe permitia agir. Terceiro exemplo, gente, Esaú e Jacó. Jacó, quando ele vai comprar de Esaú o direito de primogenitura, Jacó está agindo, por mais que é um ato, aí sim, Jacó foi um ato de esperteza, né? O seu nome já diz quem ele era. Só que ele estava agindo também de acordo com o Código de Nuse. Porque tanto ele como Esaú estavam agindo. Esaú poderia vender seu direito de primogenitura, era comum. Era comum. E Jacó, sabendo da lei que era vigente, pegou a situação e disse, ó, tá bom, te dou. Mas você me vende seu direito de primogenitura. A Bíblia condena, na verdade, é Esaú por ter vendido. Chama Jacó de esperto porque ele aproveitou a situação. Mas a Bíblia condena, na verdade, é Esaú por ter vendido. Porque o direito de primogenitura era uma bênção, era um privilégio. O filho mais velho tinha direito à porção dobrada de toda a herança, né? Carregava o nome do pai, tinha toda aquela responsabilidade, enfim. Mas Jacó agiu de acordo com a legislação. Quem errou foi Esaú.
E agora, outra situação para finalizar, é a questão de Raquel, Labão e Jacó. O código de Núzios dizia o seguinte: se o senhor da casa tem filhas e não filhos, e essa filha se casa, consequentemente, o genro seria herdeiro de tudo no lugar de um filho homem biológico ou de um escravo também. E então, quando Jacó se casa com Lia e depois com Rebeca, Labão até então não tem filhos. E Jacó é o herdeiro legal, segundo o código de Núzios, de toda herdade, toda propriedade e riqueza de Labão. Só que nesse inteirinho, Labão tem filhos. Você vai ver que o texto vai dizer que os filhos de Labão vão junto com ele atrás de Jacó. E agora Jacó não é mais o herdeiro das coisas de Labão, porque Labão tem filho homem. Porém, quando Jacó vai embora naquela noite, foge de Labão, Raquel, conhecendo o código de Núzios e o direito que dava, ela pensou o seguinte: meu pai me deu para o meu marido e também deu a minha irmã, ou seja, já não teria mais direito nas herdades do meu pai. E os meus filhos ficariam desamparados, porque a herdade agora é dos meus irmãos, e eu e minha irmã estamos desamparadas, e meus filhos também ficariam. O que é que ela faz? Ela pega os ídolos da casa do seu pai, esconde debaixo dela e vai embora. Quando Labão percebe a ausência de Jacó, talvez ele ficaria tranquilo, tudo bem, foi embora. Mas quando ele percebe a ausência dos ídolos do lar, Labão fica desesperado. Por quê? Porque mesmo o pai, o sogro, no caso de Labão, tendo filhos homens, sendo herdeiro, mas esse genro que antes era o herdeiro vai embora, leva consigo os ídolos do lar, isso está dando ao genro a garantia de direito de toda a herança do patriarca. Labão se desesperou, porque se os juízes daquela época, se Jacó reivindicasse diante dos anciões, das autoridades da época, a reivindicação da sua herança, a prova cabal que Jacó era herdeiro legal de tudo, eram os ídolos do lar. Por isso que Labão vai atrás. Quando ele argue com Jacó, acerca dos meninos, da mulher e tal, e dos ídolos, Jacó se irou, porque Jacó cria no Deus Todo-Poderoso, no El Shaddai, no Deus de Abraão e no Deus de Isaac, e Jacó era monoteísta. Ele se enfurece com seu sogro, porque o seu sogro, além de o acusar de roubo e usurpação, lhe chama de idólatra. Porque se Jacó roubasse aqueles ídolos, Jacó era tido como idólatra e quebraria sua aliança com Deus. Mas não foi em nenhum momento alguma intenção de Jacó. Jacó saiu na bênção, vamos dizer assim, debaixo da bênção de Deus, da ordem de Deus, né? Porque tinha trabalhado tanto tempo o seu sogro não lhe deu valor, e agora ele vai e Deus agora o abençoa para que ele seja seu próprio patrão. Mas em outro caso, se Labão descobre essa situação dos ídolos com um de seus filhos, Labão poderia matar tanto Jacó e com quem ele achasse o ídolo. Raquel, então, finge estar no estado de menstruação para não descer do animal que ela estava montada. Mas ela fez aquilo com astúcia, para garantir a herança tanto dela como de seus filhos sobre a herdade do seu pai. Por isso que ela esconde e Labão então vai embora. Não sei como ficou a cabeça de Labão. Graças a Deus que Jacó não era idólatra. E logo em Gênesis 35, Jacó manda que o povo lance fora os pendentes, os deuses, e consequentemente Raquel também jogou fora o Deus do seu pai. O
Que Jacó queria dizer o seguinte: Labão, eu não preciso de ídolos do lar para ter a promessa de Deus. Eu já tenho o Deus da promessa. Quem tem promessa de Deus não mente, não rouba e não toma o lugar de ninguém. É o Deus da promessa que o coloca no lugar da bênção. Era isso que Jacó queria dizer. Eu não preciso dos seus deuses. Eu já tenho um Deus de Abraão e Isaac comigo, que é o Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe. Fica com essa palavra. Tem mais exemplos aqui, mas o tempo não nos permite. Deus abençoe e continue orando por nós. E paz do Senhor Jesus.